Meus irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a nossa lição de número 9 da faixa etária de adultos. Lição esta que estamos aproximando-nos aí da conclusão, né? Estamos mais próximos do fim, já estamos anunciando o quarto trimestre, né? O último período aí de estudos bíblicos, né? Do corrente ano. E estamos estudando uma lição riquíssima esses dias, né? A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado, né, pelo espírito de Babilônia. Então, nós temos da parte de Deus a instrução da palavra do Senhor de como escapar, de como viver coerentemente com a vontade do nosso Pai Celestial. Amém? Então, nós iremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, adentrar em um novo assunto hoje, né? A nossa lição de número 9 traz o seguinte assunto: uma visão bíblica do corpo. É algo assim extraordinário. Texto áureo. Vamos observar o que diz a palavra do Senhor aqui no nosso texto áureo, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 13, a parte B do versículo. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verdade prática: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 6, verso 12, até o versículo de número 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugei da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os objetivos da nossa lição hoje é ensinar a criação do ser humano, expor a visão bíblica do corpo e contrapor a visão secular do corpo. Comentário introdução. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. O ser humano não é uma criação à toa. Deus cria o ser humano com propósito. Que nós, humanos, sejamos para a sua glória ou para o louvor da sua glória. Por isso que ele nos cria de uma maneira bem extraordinária, segundo ou conforme a sua imagem e semelhança. Em vista disso, o Senhor Deus, ele espera do homem regenerado, uma vida de santidade. O que podemos aprender na palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo de número 1 e versículo de número 15, onde a palavra do Senhor nosso Deus nos fala da seguinte maneira: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, o padrão é o próprio Deus. Quem nos chamou para servir
foi o próprio Deus. Então, como quem nos chamou é santo, o veredicto é que nós sejamos também santos em toda a nossa maneira de viver. Isto não é uma questão religiosa qualquer, nem tampouco um capricho de uma determinada denominação, ou ministério, ou congregação, ou pastor isolado. Não é nada de homem, não é nada de organização humana. É Deus que está dizendo, é Deus que está falando, através da sua palavra, de que o homem e a mulher são chamados por ele, que ele é santo e que pelo fato de ele ser santo, nós devemos também sermos santos em toda a nossa maneira de viver. E não adianta alguém dizer que isto foi acrescentado por alguém na Bíblia, não adianta alguém querer dizer que isso é coisa de Paulo, porque a natureza caída humana jamais se preocuparia em um viver em santidade. Não é verdade? Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, então, vamos estar estudando a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade, portanto, é apresentar a visão bíblica do corpo, o seu propósito e sua glorificação final. Nosso primeiro tópico, a criação do ser humano. Vamos ver um pouco sobre a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus, conforme aparece em Gênesis, capítulo 1, e versículo de número 26. Façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem, ou segundo a nossa imagem e semelhança. Por isso, a declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que fomos criados por um ato sobrenatural e imediato, o que já está aqui combatendo a evolução. Nós não evoluímos, nós fomos criados de imediato e não por um processo evolutivo. Assim foi a criação do ser humano. Assim o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Foi quando Deus tira a costela e dali forma ou cria a mulher. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ele não fez isso com animal nenhum. É privilégio da humanidade, privilégio do homem. Deus nos privilegia na forma de nos criar e na forma de nos dar vida. Ele não fez isso com animal, O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, e isso nos distingue completamente dos demais seres criados. Segundo subtópico, a constituição do ser humano. A declaração de fé das Assembleias de Deus professam que a natureza humana consiste numa parte externa, que é conhecida como o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma, conforme aparece em 2 Coríntios 4,16 e 1 Tessalonicenses 5:23, onde mostra o texto bíblico Deus santificando corpo, alma e espírito e preparando estas pessoas ou esta pessoa para a volta ou a vinda de Jesus, em todas as suas três áreas. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, três substâncias, espírito, alma e corpo. Também aparece em Hebreus capítulo 4 e versículo de número 12, onde a palavra de Deus nos fala sobre as três partes que formam o ser
humano. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. Vamos observar somente um versículo em Lucas, capítulo 23, e verso de número 46. Lucas 23, verso de número 46, que está escrito o seguinte: E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Ou seja, o corpo de Jesus estava na cruz, mas ele estava entregando ao Pai o seu espírito, a sua parte imaterial que sobrevive à morte do corpo físico. A Bíblia de Estudo Pentecostal, a BEP, como é chamada, conhecida, abreviada, leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. Somente acrescentando aqui que estas duas partes, alma e espírito, estão tão intimamente ligadas que nós humanos, nós não conseguimos separá-los. Somente a palavra de Deus é capaz de, penetrando, fazer uma divisão entre alma e espírito. Portanto, nós não conseguimos fazer esta separação. Pode-se tentar, Pode-se tentar explicar a respeito, mas a nossa explicação, na verdade, ainda vai ficar um tanto quanto vaga nesse assunto. Porém, a palavra de Deus é apta para ir fundo e fazer esta divisão. Então, o corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. Isto baseado em 1 Coríntios 15, verso 42. Terceiro subtópico, queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. O corpo foi afetado, a alma e também o espírito. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não há como glorificar a Deus só no espírito. É necessário que glorifiquemos a Deus em o nosso todo, com o nosso todo. Glorificamos a Deus no corpo, glorificamos a Deus também no espírito. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e também no corpo. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e a imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo e pela ação do Espírito do Senhor e pela sua preciosa palavra que nos transforma, pela ação do Espírito Santo nos regenera e nos salva. Então nós temos aqui o nosso segundo tópico, agora falando sobre a visão bíblica do corpo, parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano, aquilo que é visível, palpável com as mãos. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e espírito o deixam o corpo e vão direto ao Senhor, ou vai direto ao Senhor. Portanto, a carne ou o corpo geralmente é descrita em sentido negativo. Quando Romanos 7,18 registra uma expressão de Paulo dizendo: na minha carne não habita bem
algum. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Entende? Assim sendo, a declaração de fé das Assembleias de Deus rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito ou de ser inerentemente mau e insignificante. O problema do homem, quando ele entra ou quando ele cai em pecado diante de Deus, é que a sua natureza é corrompida e se torna uma natureza revoltada contra Deus, tendenciosa a pecar. Não exatamente o corpo em si, a matéria, mas a natureza, né, que está intrinsecamente existindo em nós, tem uma tendência a inclinar-se em direção oposta à vontade de Deus. O corpo, portanto, não dá para ser compreendido desse ponto de vista de que ele é completamente, totalmente mau, porque a palavra de Deus vai nos falar no segundo subtópico aqui da nossa lição de que o corpo é o templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6,13, parte B, como lemos lá no texto áureo. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus, como aparece em 1 Coríntios 6, versículo 20, na parte B do versículo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Aqui, o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo. Aí nós temos Romanos 6, 13 e 19. Nós temos 1 Coríntios 6, 15, versículo 16 também. Temos 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 18. A palavra de Deus nos mostra a necessidade, a obrigação de manter o nosso corpo em santidade e pureza, por ele ser o templo do Espírito Santo. Um resgate de alto preço foi pago por Cristo para nos resgatar da vã maneira de viver, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. É isto que a Bíblia tem a ensinar acerca do nosso corpo. Terceiro subtópico, glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, conforme encontramos em Hebreus capítulo 2, verso 14 e verso 15. E garantiu, a ressurreição de Cristo garantiu também a nossa ressurreição. 1 Coríntios 6, 14, 2 Coríntios 4, verso 14. O Pai que ressuscitou o Filho, Jesus, há de ressuscitar todos aqueles que creram nele e que o serviram em vida. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Temos aqui Lucas 9, 28 ao 31 e capítulo 16, versos 22 ao 31. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. A Bíblia é clara ao dizer que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15 e verso número 50. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Teremos de ser glorificados para poder adentrarmos no reino de Deus. Romanos 8, verso 30. Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal, conforme o corpo glorioso de Cristo. Romanos 8, 23 e Filipenses 3, verso 21. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 17, onde haverá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo e a transformação daqueles que estão vivos, esperando ou aguardando o retorno do Mestre. Na ressurreição,
a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. O que é mortal será revestido da imortalidade. O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Como aparece em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 42 ao 44, 52 e 54. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Terceiro tópico, a visão secular do corpo. Primeiro subtópico, hedonismo e narcisismos, ou narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido, porque o objetivo é obter o prazer. Isto é hedonismo. É o ego no centro dominando. E com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. Se amar excessivamente. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética, a qualquer custo, e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Pessoas que têm tendência a ser desesperado para que outras pessoas o admirem, né? Como se fosse um mini-deus, um semideus. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Aí entramos no assunto da erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. E já aprendemos na lição passada sobre a sexualidade correta do ponto de vista bíblico. Portanto, não se trata de algo impuro. A sexualidade em si não é algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. A declaração de fé das Assembleias de Deus, mais uma vez, leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo, como também não é só para o prazer, mas também para a procriação. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, nas artes, na música e também na literatura. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. E, como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Sexualidade existe. Deus criou com um propósito. É lícito se praticar estas coisas, porém dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor. Se fugirmos disso, estaremos profanando o corpo, que deve ser preservado santo, porque é o templo do Espírito Santo. Terceiro, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Prestaremos conta dos nossos atos. Somos livres, mas não para viver uma vida desregrada. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. E isto é um grande e ledo engano. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo.
Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outras coisas. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, verso 19. Quer dizer, não podemos fazer o que pensamos que podemos fazer com o nosso corpo. Não é verdade? Ele pertence ao Senhor. Conclusão: criado da terra, à imagem e semelhança divina, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vida de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve, em momento algum, em hipótese alguma, ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que possamos zelar por aquilo que é extremamente valorizado por Deus, que é o nosso corpo, quando Deus faz dele templo e morada do seu próprio Espírito. Honremos ao Criador e ele nos abençoará.